sextas-feiras aqui no nosso programa Bênção da Manhã. Lembro aquela primeira sexta lá da Pascuela, nós rezamos aquele bonito caminho com o ressuscitado, a Via Lucis. Porque o ressuscitado vai se revelando nestes encontros, nestas aparições. E nós queremos conhecer um pouco mais destes discípulos, porque nós também nos encaixamos um pouco nestas histórias. E para fazer esse caminho de luz conosco hoje, a luz do ressuscitado, a luz da palavra, está aqui conosco o padre Cláudio Roberto Buss. Ele é professor, mestre em teologia bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana e também concluiu seu doutorado pela PUC de São Paulo. Então, mas todo esse currículo, vale dizer, né, padre Cláudio, dessa presença e da testemunha do ressuscitado que o senhor é. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, me sinto muito feliz em poder estar aqui, em poder partilhar o caminho que também eu fiz junto à palavra, não só como estudo, mas também como interioridade, né? Eu acho que a gente procura fazer esses dois caminhos que são fundamentais para a nossa vida como discípulos de Jesus. Sem dúvida. Já gostei bastante disso aí, viu, Dani? Sabe por quê, padre Cláudio, que eu vejo isso? A gente sempre diz para as pessoas, a gente não faz só um caminho geográfico, né? O Romeiro vem em Aparecida, ele fez um caminho geral, a volta é pela aí a rodovia Presidente Dutra, o principal acesso ao santuário. Mas o caminho interior, o itinerário espiritual que você fez na vida, isso é diferente. Foi assim que aconteceu, semana passada a gente conversava dos discípulos de Emaús, aquele belo caminho da fé deles. Foi assim que aconteceu também com o Tomé, padre Cláudio? Também foi assim que aconteceu com o Tomé. Tomé é um personagem muito interessante, porque ele está muito presente no Evangelho segundo São João. E você pode perceber que toda a comunidade faz um caminho. Nós temos 3 episódios, né, que são muito interessantes. O primeiro episódio é o encontro de Jesus com Maria Madalena. E quando Maria Madalena pensa que é o jardineiro, na verdade o texto está reportando ao Gênesis, ao primeiro jardim. E ela, na verdade, precisa reconhecer o ressuscitado não pela sua aparência, não pela sua questão física, mas pelo ouvir. Por isso a chama de Miriam e depois ela diz Rabuni. Então é preciso reconhecer através da palavra, da força da palavra do ressuscitado, da Escritura. E enfim, após reconhecer isso, é preciso testemunhar, tanto que ela vai até os discípulos para testemunhar aquilo que ela havia presenciado. E aí, então, existe uma segunda cena onde Tomé, aliás, o discípulo amado e Pedro vão até o túmulo. Vejam, o discípulo amado chega por primeiro, Pedro chega depois. Pedro vê, simplesmente constata que o Senhor não está mais ali, as coisas estão colocadas todas muito no lugar, diferentemente de Lázaro, né, que saiu todo atado. O ressuscitado já não sai mais atado, né, porque de fato ele ocupa uma outra dimensão da vida, por isso ele deixa tudo. Deixa inclusive os panos todos no seu lugar para demonstrar o sinal. Eles precisam ler através do sinal a presença do ressuscitado. É muito interessante que o discípulo amado deixa Pedro entrar, depois ele entra e o texto diz assim: ele viu e acreditou. É muito importante isto, porque esse ver os sinais e crer nesses sinais é fundamental para depois anunciar. Ele não vê o ressuscitado, mas ele vê os sinais do ressuscitado ali presente. E ele crê. Porém, há uma advertência que se faz a ele também, até o discípulo amado. Eles não haviam compreendido ainda a Escritura
segundo se dizia, Jesus haveria de ressuscitar dos mortos. Depois Jesus aparece novamente aos discípulos uma segunda vez, lhes envia o Espírito, o poder de perdoar os pecados. Depois, 8 dias depois, enfim, aparece a Tomé e novamente Tomé precisa ver para crer. E o que isso nos traz hoje para a nossa vida de fé são os sinais do ressuscitado presente no meio de nós, que nós devemos ler e devemos anunciar. Devemos confiar na experiência daqueles primeiros discípulos, devemos ouvir a palavra e devemos anunciá-la. Tomé é esse personagem um pouco emblemático. Talvez seja o personagem que nós nos identificamos no sentido, assim, da dúvida, do caminho da dúvida. Mas não só disto, um caminho progressivo da fé. Porque ele professa, meu Senhor e meu Deus. Quando ele reconhece que, de fato, ali está Jesus. Ele faz essa experiência. Ele né? faz Isso é essa muito experiência. bonito. Porque vamos dizer, né, Padre Cláudio, não é muito fácil não, esse negócio de acreditar na ressurreição. É uma coisa, né? Hoje a gente tem, né? Hoje nós temos Diferente. toda essa história, temos esses testemunhos. E até não é muito fácil por causa disso aqui que o senhor acabou de falar. A gente tem que ouvir, tem que ver, fazer a experiência para depois anunciar. E isso é pela fé, né? Justo, é pela fé. Os discípulos tiveram, claro, o privilégio de sentirem, de verem Jesus. Esse privilégio foi dado aos 12. Agora nós precisamos confiar nesta autoridade apostólica. E aonde está essa autoridade apostólica? Está no texto sagrado. É o texto sagrado que, em primeiro lugar, nos aponta os sinais do ressuscitado presente no meio de nós. E precisamos, então, aguçar os ouvidos, aguçar também os nossos olhos, né, sobre a realidade, para poder fazer o caminho que todos os 12 tiveram que fazer. Um caminho progressivo para crer na ressurreição, para não voltar àquilo que eles eram antes, ou seja, não voltarem a serem pescadores. Vejam que o Evangelho joanino fala de que 7 deles, depois vem falar, 7 deles retornaram a pescar. Quer dizer, ainda a fé não estava solidificada. Jesus precisou aparecer ainda mais uma vez, né? E esta passagem é sempre muito cara para mim, porque diz que Pedro estava nu, né? E esta nudidade de Pedro representa o primeiro Adão. Ele se veste e se joga na água. Por que vestir-se e jogar na água? Porque ele precisa... Porque dentro do livro do Gênesis, o pecado leva o quê? A vergonha de estar nu. Pedro se envergonha disto e por isso se veste. E aí se joga no mar para ser batizado, para imergir em Cristo. E aí sim, Pedro tem o seu caminho de fé constituído, mas não antes de Jesus perguntar a ele: Pedro, tu me amas? Para justamente dizer aquilo que ele negou de Jesus antes, né? Dizendo que não o conhecia. E agora é preciso com que ele, de fato, para ser um verdadeiro pastor, é preciso com que ele, de fato, ame a Jesus. Nós vamos refletir nesse final de semana sobre o Evangelho do Bom Pastor. É preciso passar pela porta. A porta é Jesus. Quem passa por outro lugar é salteador, é bandido, não quer o bem às ovelhas. É preciso passar por Jesus.
Que maravilha. Né, Dani? Porque hoje nós estamos tendo uma aula de Bíblia, uma aula de teologia, para que a gente possa fazer também essa experiência, esse caminho de fé. Agora, Padre Cláudio, tudo aquilo que você vem colocando, então, é para dar essa certeza para nós. Nós também podemos ter as dúvidas, nós também precisamos, é um ditado popular, né? Eu só acredito vendo, tem que ver para acreditar, né? Mas as pessoas têm que fazer esse caminho de fé. As pessoas têm que fazer esse caminho de luz. E, concretamente, como é que as pessoas hoje, nós todos que somos discípulos missionários de Jesus, podemos ser testemunhas da ressurreição? Eu creio muito na questão dessa progressividade interior, né? Quando, de fato, você traz a presença do ressuscitado para a sua vida, para o seu interior. Muita gente desiste porque a dúvida às vezes começa a ser mais forte do que a certeza, né? Mas é importante com que a certeza vença a dúvida. Por isso, concretamente, o caminho da fé, ela começa pelo ouvir, assim como dizia o Deuteronômio, como diz o Deuteronômio, né? Shema Israel, ouve Israel, né? O Senhor teu Deus. Ouvir quer dizer ter, né, um ouvido atento, um ouvido amoroso, um ouvido disposto. Essa disponibilidade, essa disposição positiva, unida a uma vida profunda de oração. Porque vejam, eles estavam fechados por medo. A incerteza cria medo. A incerteza cria medo. Né? Quando nós estamos de forma dúplice, né? Tanto que eu sempre digo que Tomé é chamado Dídimo ou gêmeo. Gêmeo quer dizer o quê? É uma pessoa que está entre aqui e está lá, né? Ocupa quase uma mesma fisionomia, mas são pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes. Então, aqui está uma simples simbologia que depois, num outro momento, podemos aprofundar. Mas, quando nós caminhamos pela incerteza, a gente começa a se fragmentar, né? Porque, de fato, né, a nossa unidade interior, ou seja, esse caminho de realização que nós tanto procuramos, as pessoas falam tanto em realização hoje, mas a realização não passa pelo exterior. É isso que o ressuscitado quer dizer. O senhor disse agora, né? A realização não passa pelo exterior, né? Sim. É nessa unidade, né? Como o senhor fala, que a gente se fragmenta na dúvida, na incerteza, na insegurança. Padre Cláudio, hoje a gente vê muitas as pessoas, a gente consegue compreender como as pessoas sofrem, né, irmão? Nessa confusão, elas se debatem por não conseguir se compreender, né? Se unir, unidade, essa unidade. Porque elas não têm, como o senhor falou, né, essa sensoriedade, né? De ouvir, de sentir, de falar, de escutar, principalmente. Numa sociedade tão barulhenta, né? Como escutar? Esse domingo estudaremos meditaremos o Bom Pastor. E ele diz: quem escuta a minha voz tem a vida em abundância. Então depende o que nós escutamos. E o Evangelho segundo Lucas é muito incisivo nisso. Cuidado com o que escutais. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente interioriza. Não podemos interiorizar todas as realidades que estão diante de nós. Não podemos, acatar tudo aquilo que... Enfim, a mídia é muito positiva, tudo é muito positivo, mas depende como nós escutamos de Jesus, como nós interiorizamos esta realidade. Nós devemos interiorizar aquilo que de fato faz a gente se construir e se constituir como pessoa dentro de um caminho de sentido de vida e um caminho sólido. Nós não podemos nos colocar dentro de um caminho fragmentário. Muita gente procura o sentido nos bens, busca o sentido na exterioridade, mas aquilo se fragmenta. Um dia nós chegaremos também, né? Eu sempre digo, nós também chegaremos à idade de uma maior maturidade. E aí, o que sobra de todo esse caminho?
sobra aquilo que eu construí na minha interioridade. E eu posso viver com todo o meu processo, mesmo tendo muitas questões em volta de mim, mas se eu tenho uma base sólida da minha fé, eu consigo ler à luz do ressuscitado um outro sentido para aquilo que me acontece. Porque o ressuscitado ajudou os discípulos a lerem os fatos de outra forma, a fazerem memória, né? E nós às vezes somos um pouco esquecidos, não só das coisas do cotidiano, somos um pouco esquecidos da memória, do caminho que Cristo já fez conosco. E é muito importante recuperar sempre esta memória. Eu sempre digo às pessoas que enfim me procuram, faça memória, faça de alguma forma aquilo que Deus fez para você, ou seja, a sua história de salvação. Aqui está a história da salvação de todo um povo, mas também a sua história é uma história salvífica. É a experiência da Deus vida está na nossa vivida, né, história. irmão? Que Deus está Deus na está nossa na história. nossa história. Que maravilha, Padre Cláudio. Você faça história com Deus É. também, para você ser uma testemunha feliz do ressuscitado. Ele vai se revelando, ele vai aparecendo, ele vai dizendo quem ele é. Nesses dias nós estamos ouvindo um discurso bonito. Ele é o pão da vida. Domingo agora, o bom pastor. Ouvindo a voz do pastor, seguindo o pastor, nós vamos felizes. Ô, Padre Cláudio, muito obrigado, viu? Por essa Muito aula obrigada. pequena, mas de tanta Nossa, qualidade. riqueza. Tenho certeza que todo mundo Obrigado vai a querer vocês. percorrer esse caminho de luz e de fé, viu? Graças a Deus, espero que nós também, todos nós, né, enfim, quem está nos vendo, quem nos ouve, enfim, possa fazer esse caminho, possamos dar os primeiros passos. Veja, tenha paciência com você, né? Procure A dúvida faz parte. Procure fazer esse caminho, procure ler esses textos como um caminho que também você precisa fazer. Você não nasceu pronto. Sim. E o E aí dia- a vida está para viver, né? É isso aí. está para viver. a E vida também tá aí. diremos nós, como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Mas aumentar Aumenta a nossa fé. Padre Amém. Cláudio, um grande Obrigado, abraço. Padre. Muito obrigada, Alimentou viu? muito a nossa fé aqui. Olha que Obrigado a maravilha, vocês. gente. Muito